Diogo Del Fiore, Manaus, Amazonas. Em Marcos 3:29, está escrito: Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. O que seria o pecado contra o Espírito Santo? Uma das passagens mais complexas, das mais subjetivas, intrincadas, suscetíveis a interpretações diferentes de acordo com nossa abordagem. Quero lembrar que essas perguntas nós preferimos manter o perfil assim, do nosso trabalho, abordagem, de colocar primeiramente as perguntas que chegam sempre, primeiramente não, é o nosso padrão, né? Só fala alguma coisa antes, primeiramente é nisso, a prioridade são as perguntas que chegam para a internet ou de vocês. Depois é que, numa emergência, eu posso falar alguma coisa antes, mas prioritariamente nós trabalhamos desde 1994, quando lançamos o programa de TV, falando de espiritualidade, em princípio ligados ao kardecismo convencional, hoje desligados de todas as linhas religiosas para ficarmos atreitos e lastreados nos 4 evangelhos clássicos. Nós, mesmo assim, continuamos sempre no perfil de responder seguindo a originalidade, singularidade do Espírito. O Espírito que vai para onde quer, de onde vai, pneuma, do grego, spiritus, em latim. Esse vento, esse Espírito, que era o sentido era o mesmo, de que a divina providência ali se concretiza naquela forma através de um arquétipo que aparece em todas as culturas. Blasfemar contra o Espírito Santo é porque Jesus estava afirmando nesse momento em Marcos que quem dissesse que ele estava sendo inspirado por um mau espírito, estando inspirado por um bom espírito, cometeria um pecado sem perdão. Querendo dizer, haveria consequências. Então, quando nós consideramos que uma pessoa que esteja se colocando a serviço do bem, não esteja a serviço do bem, nós temos que arcar com as consequências, quer acreditemos ou não, quer concordemos ou não. É curioso nós trazermos, as perguntas passam por uma filtragem prévia, porque observemos Jesus com o chicote na mão, não é? Revirando as bancas do templo. Aí nós veríamos, né, que agressividade de Jesus, não é? Revirando as bancas do templo. Nossa, que homem furioso, não é? Coitado daqueles religiosos, pessoas tão pacatas, tão seguidoras da Bíblia, o Antigo Testamento, a parte mais antiga da Bíblia, até que se chama Antigo Testamento. Os profetas, Moisés, o povo eleito, homens santos. Nós temos que acabar com esse religiosismo castrador, dogmático, essa pseudo-santidade, essa preocupação com as aparências. Jesus foi muito duro sobre isso. Chamou religiosos e religiosas, e todos temos algum grau disso, Deus nos livre dos percentuais altos. Nos meios todos, empresariais, políticos, acadêmicos, qualquer área profissional, nos meios familiares, essa idolatria dos laços biológicos, como se primeiro a relação com os meus, isso é instintivo, isso é egoístico. Há uma responsabilidade muito grave em relação a familiares, mas não é a base da relação espiritual. Nós seremos melhores pais e mães e familiares se colocarmos o espírito em primeiro plano. Então, quando alguém insinuou que Jesus era influenciado por um mau espírito, que era em nome de Satanás que ele agia, foi assim, ele foi acusado disso. Ele falou, como Satanás pode obrar contra Satanás? Nesse mesmo capítulo, 3:23. Esse é terceiro alguma coisa depois, não é por aí. Como pode Satanás obrar contra Satanás? Estaria dividido sobre si mesmo. Ele estava fazendo o bem largamente, mas o bem mesmo, sem disfarces. Jesus era muito duro, leiamos os originais. Jesus era muito firme. Jesus era o Cristo, a voz da verdade. Por isso ele mandava calar uma tempestade, e uma tempestade se calava, para quem quiser considerar que o fenômeno foi literal. No mínimo foi simbólico, mas eu considero que foi literal. Nós vemos paranormais fazendo coisas extraordinárias, porque o Jesus, um Cristo de Deus, não faria algo simples para um Cristo de Deus, como mandar uma tempestade se calar. Então, ele disse isso, olhe, ao você dizer que eu estou sendo inspirado por uma força do mal, só porque contraria os seus caprichos, seus gostos pessoais, seus interesses, seus valores, você está cometendo um erro que terá consequências inevitáveis. Ou sem perdão é isso,
Não tem escapatória. Você vai sofrer consequências, e graves, na medida de quem ofendeu. Se Jesus representava para uns Deus diretamente, é o que normalmente se fala, Jesus está falando em nome de Deus, o Pai ali era Deus para a maior parte das pessoas. Um outro Cristo sem corpo físico. O que acontece quando uma pessoa blasfema contra um Cristo de Deus? O que acontece? Ele até disse que pecados contra ele seriam perdoados, ou seja, ele estava na condição de ser humano, a face humana do Cristo, porque estava encarnado. Ele dizia filho do homem, ele se apresentava muito assim, filho do homem, ou seja, também sou um ser humano nesse momento quando estou encarnado. Contra o filho do homem ainda será perdoado, contra o Espírito jamais, nesse capítulo também. Então fiquemos muito atentos, porque a gente acha assim, adocica a voz para falar com o cônjuge, para ter sexo mais fácil, embora a pessoa diga que é amor. Adocica a voz com o chefe, para poder fazer uma média com o chefe. Não que uma pessoa não possa ser política, diplomática, psicológica, mas faz muitas mesuras sociais para ser amável com as pessoas e receber retribuição, mas na hora de falar de espiritualidade, não tem consequência, eu não acredito. A gente se dá o luxo de dizer, não vai acontecer nada não, é assim mesmo. Então, a mansuetude superficial, falsa. Existem pessoas mansas autênticas? Tinha e tem. Mas observemos, tem que ficar no singular, né, gente? Mas observemos um exemplo máximo disso, Chico Xavier, um gênio da espiritualidade e da mediunidade, as duas coisas. Com a sua mansuetude incomparável, autêntica, porque quando ele falava alguma coisa necessária, dura, ele dizia com a mesma voz mansa que estava, mas dizia. Ele saiu com a roupa do corpo que estava de Pedro Leopoldo no dia 5 de janeiro de 1959 e nunca mais voltou atrás. Nem recebeu, nem voltou a visitar parentes biológicos, nem colegas do centro. Quando alguém perguntou, mas o que é isso? O porquê você fez isso? Só quando vocês desencarnarem vão entender. Mas Chico, tão doce, mas abandonou a família. Há um padrão. Vejam bem, há pessoas que entendem, e isso é direito da pessoa, religião ou religiosidade como um aspecto de sua vida. Digamos, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha definição política, sim, eu tenho minha definição aqui futebolística, eu tenho esse partido de crença, quase isso, né? Meu time preferido, e aqui eu também frequento aquela igreja evangélica, gosto disso aí. E aí nos encontramos, qual é o centro? Um encontro de família biológica, um encontro de amigos de cerveja no final de semana. Quando uma pessoa tem identidade profunda com espiritualidade, voltemos ao exemplo máximo, Jesus. A mãe de Jesus, cercada de outros parentes de Jesus, que não se sabe se eram irmãos ou primos, porque a palavra em aramaico representava as duas condições, apareceram para procurar Jesus. Estavam preocupados, ele enlouqueceu. Estava dizendo que era o Filho de Deus. O que é isso que houve? A minha opinião é que Maria Santíssima estava fazendo um jogo político com os demais parentes. Vamos, eu vou acompanhar vocês. Quem quiser achar que Jesus deu uma bronca em Maria também pode. O fato é que Jesus disse, quando a família está lá fora, Jesus Cristo. Se nós somos cristãos e cristãs, esse modelo moral deve ser o maior. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Não mandou nem recado. E disse, aqui estão minhas irmãs e meus irmãos, porque os que fazem a vontade do Pai, ou seja, quem está afinado com minha consciência, o meu trabalho e minha identidade por excelência, esse que eu sou, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Não mandou recado que não iria aparecer. Simplesmente disse isso a quem estava ouvindo, a quem merecia atenção. Por outro lado, apesar de Jesus ser tão duro com a questão de família biológica ou questões físicas, porque a gente fala assim de questão sexual, né? Essas paixões sexuais são simples em relação às paixões biológicas. As relações entre filhos, quem é pai e mãe aqui o sabe. O que é uma relação com filho e filha? As paixões da mesma forma, não tanto, mas menos. Menos porque não precisa ser dito a ordem de que nós honremos os filhos. Vocês veem que na Bíblia tem
Honrai pai e mãe. Por quê? Porque não é instintivo. Ser justo e respeitoso e retribuir a pai e mãe. A gente tem que ser regrado pelas orientações religiosas no passado e pela consciência humanística hoje. Mas não precisa. Jesus não precisaria dizer, cuide de seus filhos, porque até os animais cuidam. Quando um ser humano age mal com seus filhos e suas filhas, não está agindo como animal, está agindo como uma besta. Então, mas temos cuidado para não sermos moles demais, está muito comum uma idolatria do cuidado excessivo, da mansuetude que não é mansuetude, é conveniência para não criar problema, é complacência com as atitudes equivocadas, complacência não é indulgência, condescendência é frouxidão moral, disciplina necessária a crianças. Não imaginem que nós não devamos ser duros quando possível. Lembremos de Jesus com o chicote, como falei há pouco, na mão. Ele pediu que, se fôssemos discípulos e discípulas dele, seguíssemos os passos dele. Então, voltando ao que interessa, nós devemos entender que uma pessoa que está completamente identificada com sua atividade espiritual, ela necessariamente criará conflitos com o seu universo familiar, de amigos. Vejam, quando acontece ruptura, toda pessoa que entra numa crise de autoconsciência, vamos sair do campo espiritual religioso, vamos começar de antes, bem antes. Uma pessoa começa a se instruir mais que alguns colegas de infância, que alguns amigos de infância. Aí essa pessoa começa a mudar seus interesses e valores e não consegue mais manter conversa com pessoas que não estejam se instruindo ou se esforçando. Só no campo, só isso, só como se fosse pouco, nem instrução. A conversa perde a graça. A conversa pode ficar irritante e a conversa pode ficar ofensiva, e não era antes. E a pessoa menos instruída não percebe que está agindo mal às vezes. Existe inteligência, existe instrução. Agora imaginemos outra coisa, se além da instrução houver, ou tiremos a instrução, vou falar isoladamente de cada parte. A pessoa que amadurece psicologicamente mais que outras. Quando a gente é criança, todo mundo criança, alguns param na faixa emocional infantil, algumas vão ficando adolescentes, conseguem se desenvolver psicologicamente, não só o corpo ao nível da adolescência, muitas param aí, continuam adolescentes o resto da vida, emocionalmente, e continuam desenvolvendo o intelecto. De fora é interessante, que a gente conversa com essas pessoas, elas sustentam conversas. Elas são instruídas, inteligentes, mas se a gente apelar para uma visão mais profunda de qualquer assunto, elas revelam sua imaturidade, sua superficialidade. Aí o que acontece? Vamos voltar de novo. É interessante para a pessoa que se afasta de nós, é um favor, descansa de ter problemas. Não que não seja doloroso, depende do grau de afeto que exista. Depois, a própria pessoa que reclama que alguém tenha se afastado diz: ainda bem que se afastou, porque toda vez que estava próximo, essa pessoa próxima, ela começava a me chamar atenção para pontos que ela considera imorais. Antes a gente via um sorriso, por exemplo, a sociabilidade, a cortesia. Há pessoas que são amáveis sinceramente, que estão sorrindo, ou como você está, a pessoa até não está bem, nós adultos fazemos esse esforço, não está bem, mas sorri, como você está tudo bem, sinceramente, quer saber se a pessoa está bem, mas é aquela pessoa. Vocês sabem que sociopatas, psicopatas são ases disso. Pessoas que inalteravelmente estão maravilhosamente simpáticas e corteses. Você é uma pessoa maravilhosa, querida, abraça, beija, você é linda, etc. Os psicopatas são pessoas, normalmente a gente associa quando lê sobre sociopatia, o psicopata a um violento. Psicopatas são pessoas rigorosamente lógicas e sem empatia. O que eles fazem então? Eles aprendem rápido. E como é que funciona sem a gente ter grilos? Olha, vejam só, a pessoa que não tem consciência, não tem empatia, se não tem consciência não tem culpa, não sente a dor do outro, não sente desconfortos morais, essa pessoa consegue ficar amável e manter um papel, uma personagem que ela encena o tempo todo. Fria, é uma coisa que o psicopata tem. Medo e vingança, impulso de medo, raiva e vingança, só. São emoções, não são sentimentos.
Essas pessoas são capazes de chorar e sorrir. Elas fazem cenas lindas. Há pessoas simpáticas porque exalam amor, sim. E há pessoas simpáticas que fascinam, como a serpente que tenta hipnotizar a presa. Houve uma situação que eu estava com 3 amigos íntimos do salto quântico e estávamos numa situação social. E aí então, nós 3 percebemos, sem um falar com o outro, porque isso, como eu já disse a vocês, nos trabalhos espirituais autênticos, e aqui há muitos sinais nesse sentido, tanto é que nós não estamos falando o que a maioria das pessoas quer ouvir, não estamos falando para agradar e aumentar o número de seguidores. O número de seguidores é grande porque é no mundo todo, mas em grupos pequenos o percentual de quem aprecia uma conversa de compromisso e responsabilidade verdadeiros é difícil. Essas 3 pessoas, depois eu fui uma dessas 3 pessoas, cada uma delas provocou. Você viu tal situação com uma dessas pessoas muito amáveis, com uma criança no ambiente. Você viu aquela postura? Essa pessoa que falou comigo viu um ângulo de observação, porque olhou. Eu percebi, baixei os olhos para não ver mais o que eu estava sentindo. Porque dava para perceber pelo tom de voz. Nós transmitimos muito pelo tom de voz e pela energia. Meu Deus do céu. Sedução como uma criança. Sedução não é só questão erótica, não. Estou falando sedução de eu sou uma pessoa maravilhosa, nunca ninguém será tão maravilhoso na sua vida como eu. Eu só elogio, eu só sorrio, eu só agrado, nunca contrario você. Meu amor, como você é tão lindo. Aquela cena patética quando a gente enxerga bem. Um rapaz que estava presente disse, lembrei-me de uma pessoa que ele sabe que é falsa. A expressão que ela fez foi a mesma. Eu havia baixado a vista, para não olhar, para não piorar a situação. Uma outra pessoa que estava presente, já uma mulher, uma senhora jovem, teve outra perspectiva, porque era a mãe da criança. Que absurdo! Ela não só falou com esse tom, mas pegou no queixo, olhou nos olhos e ela disse exatamente isso. Como um predador hipnotizando uma presa. Eu estou deixando bem claro, não havia intenção erótica sexual. Vocês estão entendendo? Porque seduções familiares são, eu sou a mamãe perfeita e santa, eu aguento tudo, meu amor estará sempre aqui por você, aguardando você, mas eu desrespeito você, sua identidade profissional, sua identidade vocacional, sua identidade religiosa, orientação sexual, sua identidade de gênero, mas eu amo você mesmo assim. E eu respeito os pontos fundamentais. E eu disse sim, eu vi. A pessoa que está em todas as relações, para ser a pessoa principal, para dominar as situações, como ela uma vez em sigilo disse a mim, você sabe que com o meu jeito eu consigo qualquer coisa. Você sabe como manipulo com facilidade as pessoas, não é? É tão triste a gente ouvir isso de uma pessoa que é borderline ou psicopata. Ela chegou a dizer exatamente para mim, não precisaria, eu já percebia. Você sabe, não é? Com esse meu jeito eu consigo o que eu quiser. Aí então para as pessoas, como você está? A voz fica doce, o sorriso, e procura, aprendem a ler as pessoas para encontrar qual o ponto fraco e dá o bote, o elogio, a amabilidade inalterável, a doçura. Por isso que hoje em dia, com boa razão, as pessoas não estão gostando de amabilidades excessivas. Por isso, nós que somos feministas ardorosos, vemos muitas amigas mulheres dizerem abaixar a cabeça, ser submissa, Isso não é correto, o empoderamento feminino. Me permitam dizer, é lamentável a gente ter que falar de empoderamento feminino, porque para mim o poder sempre esteve com as mulheres. Do meu lado estão antropólogos, biólogos, o centro da vida, vamos tirar do ser humano, são as fêmeas das espécies, são elas que procriam. Tanto é que os machos das diversas espécies animais costumam ser muito bonitos esteticamente, sempre achei o contrário em relação à espécie humana, e eles fazem danças do acasalamento, todo tipo de espetáculo, levanta o pavão, levanta o rabo para mostrar que tem força, que é uma extravagância, não tanto
aquele rabo pesado com aquelas penas, mas levantar para mostrar que está saudável, para impressionar a fêmea. Os pássaros que fazem cantos lindíssimos, dos machos principalmente, para mostrar, olha como meu canto está forte. E literalmente é isso que os estudiosos comentam da área. Mas observemos que numa sociedade tribal a vida acontece em torno da mulher, porque a mulher gera. Então, os homens, no passado tribal humano, iam caçar para trazer comida para as mulheres, que no máximo coletavam frutas. E não só eram coletoras de frutos, mas cuidavam dos bebês e as avós, que por isso as mulheres teriam menopausa. Parariam de ser reprodutivas mais cedo, porque elas têm que ter tempo para ficarem ainda saudáveis, para a eventualidade de o último filho ser uma filha, parir e ela precisar tomar conta desse bebê. Essa pesquisa já apareceu em mais de uma fonte há alguns anos. Por que há a menopausa nas mulheres? Para poder cuidar do bebê enquanto a filha adulta vai coletar frutos. Fantástico isso, né? Uma boa teoria. Isso é especulação científica, mas uma boa teoria. Não há prova científica disso. São conjecturas. O que é o pecado contra o espírito? Quando, por exemplo, nós crucificamos e cadaverizamos o nosso Cristo interior. Calamos a voz da consciência pela conveniência, para vivermos um certo grupo social, num certo ambiente familiar, com um certo casamento. Esse preço vale